Galera, tudo bom? Bem, hoje eu vou dar um macete que pode ser utilizado tanto para o concurso público quanto para nossas provas de processo civil. Na verdade, pode ser utilizado em qualquer área que utilize a perspectiva de como resolver um problema de processo civil. Então, independente do seu interesse, se você quer concurso, se você quer estudar para a prova, vou ensinar como identificar o momento processual que a gente vai estar impugnando. Toda petição inicial vai dar um início ao processo. No processo criminal é chamado de denúncia, reclamação trabalhista, e no processo civil, petição inicial. Esse procedimento inicial, ele é um marco de onde vai começar. Então, eu tenho um marco inicial chamado petição inicial. Ao longo do trâmite do processo, na fase chamada de cognição, nessa parte de instrução, eu vou encerrar ela com uma outra fase, que é a da sentença, onde o juiz vai proferir essa sentença. Depois, essa sentença vai ser impugnada por meio de um recurso. E esse recurso vai ser apreciado num tribunal. Esse tribunal vai dar outro momento processual. E depois que esse tribunal der outro problema, outra situação jurídica, eu vou ter mais duas hipóteses, que são os tribunais superiores. Então vamos aqui por partes. Dentro do nosso quadradinho, entre petição inicial e sentença, eu tenho as fases de petição inicial, contestação, posso ter uma reclamação ou não, réplica, especificação de provas, audiência de instrução de julgamento e aí a sentença. Toda vez que eu tiver um problema e eu estiver falando antes da sentença, eu preciso me atentar aos atos decisórios. Então, quais são os atos decisórios que podem ocorrer aqui? Bem, se o processo ele é extinto porque a pretensão estava prescrita, depois da apresentação da petição inicial, eu vou ter ali uma sentença definitiva. Quando eu for impugnar uma sentença, o recurso no processo ordinário sempre será apelação. Ok? Então, ainda que haja uma sentença no primeiro momento depois da petição inicial, e essa sentença extinguiu o processo, extinguiu o feito, o recurso cabível é a apelação. Bem, depois, eu tenho uma contestação. Digamos que, na minha petição inicial, eu tinha pedido uma antecipação de tutela. O que é isso? Eu estou tentando um provimento anterior à conclusão do processo. Uma tutela de emergência, eu preciso proteger alguma coisa. É uma tutela provisória, ela tem um caráter incidental antecipatório. Então veja, se eu tenho aqui no meu pedido de petição inicial 3 pedidos e um deles é uma tutela de emergência, uma antecipada, se o juiz se manifestar sobre aquilo ali, ele vai ter que fazer uma decisão. Essa decisão é chamada de decisão interlocutória. E o artigo 1015 fala das decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento. Só que mais que isso, e aí é o perigo. No 1015, as decisões impugnáveis por agravo de instrumento são taxativas. Então é necessário sim que vocês aprendam aquilo. Por quê? Porque naquela mesma petição inicial, que tem o pedido de antecipação de tutela, pode ter o pedido de gratuidade de justiça. E pode ser que essa parte que está pedindo essa gratuidade de justiça seja muito rica, e mesmo assim ela pediu. Quando vocês olharem no 1015, não vai ter lá a concessão da gratuidade de justiça. E essa decisão, então, que vai ser analisada, vai ter um teor decisório para o juiz deferir, não vai ser impugnável pelo recurso de agravo de instrumento. Mas daqui a pouco eu falo qual é o recurso. Voltando ao agravo de instrumento. O rol do 1015, ele ainda traz outras perspectivas. O inciso 2 é o mais diferente dentre eles, porque o inciso 2 fala do agravo de instrumento de mérito. O agravo de instrumento de mérito é quando eu tenho vários pedidos e um ou outro desses pedidos em controverso, não tem dúvida. O fato dele ser incontroverso, não haver dúvida, permite ao juiz o julgamento parcial antecipado de mérito, de acordo com o artigo 356 do CPC. Esse julgamento parcial antecipado de mérito nada mais é do que utilizar aqueles pedidos, verificar qual deles não está com dúvida, não tem qualquer questionamento, que ele está incontroverso, ou seja, é aquele pronto. Eu vou analisar o mérito daquilo, enquanto os demais vão prosseguir. Então eu vou fazer uma análise restrita àquilo ali que é incontroverso e vou deferir ou indeferir.
No caso desse julgamento parcial ou antecipado de mérito, o artigo 1015, inciso 2 fala que o recurso cabível será agravo de instrumento. Então, em que pese ser um teor decisório, vai ser agravo de instrumento. Por quê? Porque está no 1015 mais 356 do CPC. Tranquilo? Só que eu falei julgamento parcial, antecipado de mérito. Eu não falei julgamento antecipado da lide. Não confundam. Julgamento antecipado da lide ainda assim será apelação. Por quê? Porque o julgamento antecipado da lide é equivalente à teoria do fruto maduro, da causa madura. Quer dizer o quê? Ela já está em condições aptas. Então eu posso ter uma situação onde após a réplica a causa já esteja madura? Sim. E aí eu não preciso de especificação de provas, e aí eu não preciso de audiência de instrução e julgamento. Eu posso simplesmente exarar uma sentença, porque aquilo ali já está maduro o suficiente para ser julgado. Ok? Bem, depois disso aqui, fica fácil entender quando eu vou ter o agravo de instrumento ou o agravo de instrumento de mérito. Só que aí tem um porém, um asterisco para a gente colocar. Lembra que eu estava comentando do exemplo do benefício da gratuidade que foi deferido? Bem, o artigo é claro, da sentença caberá apelação. Só que no mesmo tópico sobre a apelação, fala que as decisões não impugnáveis por agravo de instrumento comportarão preliminar de apelação. Quer dizer o quê? Que ao fim do processo, na fase processual, sentença, perdão, quando eu for interpor a minha apelação, eu posso colocar no comecinho dela preliminar de apelação. Essa preliminar de apelação visa combater uma decisão que não é cabível agravo de instrumento, afasta a preclusão, afasta aquela perca de oportunidade, porque o momento para se questionar é justamente na preliminar de apelação. Então eu vou ter uma apelação e eu vou ter uma preliminar dentro da minha apelação. Quer dizer que preliminar de apelação é um recurso próprio? Não, não é um recurso próprio. O recurso é apelação. A preliminar de apelação vai estar dentro da apelação. Tranquilo? Então, bem, se eu tenho até a parte da sentença, esses são os recursos cabíveis. Tem mais um recurso que é cabível, só que ele é um recurso que ele é cabível de qualquer decisão, de qualquer ato decisório, que é o recurso de embargo de declaração. Se tiver omissão, contradição, obscuridade, erro material ou coen, vai caber, vai ser oponível, pode se opor os embargos de declaração. Então essas são as situações dentro de petição inicial até sentença. Beleza? No próximo vídeo eu explico um pouquinho mais.